Paz, igreja, como tem passado? Estamos aqui mais um dia com a EBD, falando um pouquinho sobre Deus, mais especificamente falando sobre a Trindade do Senhor. Se você não assistiu os últimos vídeos, recomendo você voltar e assistir para que você possa entender um pouco da nossa conclusão aqui. Amém? Irmãos, nós falamos sobre a Trindade e nós falamos sobre dois assuntos. Nós falamos sobre cada pessoa da Trindade ser distinta uma da outra. Então, ou seja, o Pai ele não é igual ao Filho, o Filho também não é igual ao Espírito, assim como o Espírito também se diferencia a respeito do Pai e do Filho. Por que se faz essa separação? Porque cada um tem a sua missão e o seu tempo devido para atuar de acordo com a Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito do texto 2 Coríntios 13, versículo 14, que diz: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Esse texto é como se ele dividisse a missão de cada um. Então, o primeiro texto vai dizer que a graça do Senhor Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender: a graça, ela não é uma pessoa, mas sim um atributo divino da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Então, ou seja, a graça ela vai estar atuando em Jesus, a graça vai estar atuando em Deus e no Espírito Santo. Então, ele é um atributo divino e não uma pessoa. Então, quando nós falamos isso, nós precisamos entender também uma outra perspectiva de que vai trazer para nós. A graça ela atuou no Antigo Testamento, mas ela se revelou em sua plenitude na pessoa de Cristo Jesus no Novo Testamento. Então, ou seja, nós entendemos a graça completamente quando nós olhamos para Cristo Jesus. E o texto vai dizer que Jesus, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o 2 Coríntios. Ele vai dizer também que o amor de Deus. E aqui é interessante, por quê? Porque às vezes nós temos a nossa mente de que Deus é um Deus mau, de acordo com o Antigo Testamento, e o Novo Testamento apresenta um Deus bom. Quando na verdade Deus ele é Deus e é Deus de amor no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque pense comigo, o povo quando Adão e Eva quando pecou, assim a humanidade agora ela não tem uma consciência de quem é e de quem Deus é. É uma sociedade perdida, uma consciência perdida. Então, o que Deus faz? Deus, então, entrega os 10 mandamentos. Por quê? Porque eles não tinham para onde ir e não sabiam quem eram, então precisavam de algo de que pudesse direcionar. E essa direção veio do Pai. Então, ou seja, a atitude de Deus mandar os 10 mandamentos é uma atitude de amor. Amém? E é interessante que eu gosto muito de um texto, 1 João 3,1, que vai dizer: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, ou seja, uma característica de Deus é entender que nele nós temos uma filiação, ou seja, nós somos filhos do Pai. E o texto vai apresentar e dizer, olha só o grande amor que Deus nos deu. E qual é esse grande amor? Nos tornar filhos. Nos tornar da família espiritual do Pai. E quando nós olhamos para o Espírito, é aquele que leva a comunhão, de acordo com o capítulo 3 de 2 Coríntios. Então, o Espírito é aquele que atua na comunhão. Deus é o alvo da comunhão. Jesus abriu o espaço para a comunhão, ele abriu a porta, ele rasgou o véu, nos levou, nos deu acesso ao Pai. Mas quem nos leva a esse ato de comunhão? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos permite relacionar com o Pai, com o Filho e com o próximo. Então o Espírito Santo é aquele que permeia todos os relacionamentos. Então quando diz, você precisa ter relacionamento com Deus, mas como você vai adquirir esse relacionamento com Deus? Através do Espírito Santo. Quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, nós estamos nos relacionando com o Pai, com o Filho e com toda a sua Trindade. E precisamos entender também que todas as pessoas é plenamente Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo é plenamente Deus, Jesus é plenamente Deus e o Pai é plenamente Deus. Amém? Por exemplo,
nós não temos dificuldade em entender que Deus, ele é Deus, pelo fato de ser criador, vários textos dizerem isso. Nós não temos dificuldade em entender também que Jesus, ele também é Deus, pelo fato, por exemplo, de João capítulo 1, no princípio era o verbo, esse verbo estava com Deus e ele era o próprio Deus, então a Bíblia é muito clara em falar sobre a divindade de Jesus. E sobre também o Espírito Santo. Olha só em 1 Coríntios 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E nós temos acesso por causa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele também é um Deus. Só que nós precisamos entender, há um só Deus. Não existe Deus Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Não. Existe um só Deus. O que eu gosto muito é da matemática, porque diz, pense comigo, 1 vezes 1 vezes 1, qual é o resultado? 1. Então, ou seja, são 3 pessoas que atuam como uma só, porque é um só Deus. Então é Deus atuando de 3 formas diferentes de acordo com o seu plano. Olha só Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então Deuteronômio já está nos dizendo que existe somente um Deus. 1 Reis 8:60. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há outro nenhum Deus. Então não existe outro Deus. Então nós não podemos dividir a Trindade e dizer que Jesus é Deus, que Deus é o Deus e que o Espírito Santo é Deus. Quando na verdade eles se completam dizendo há um só Deus. Então é Deus existindo em 3. É Deus tendo a missão em 3 pessoas. Olha só, Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que a nascente e poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E no mesmo capítulo, lá no versículo 21, vai dizer, declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto, quem os declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então nós temos que olhar para esse mundo e dizer que não há nenhum outro Deus. Existe somente um Deus. E ele se apresenta como o único Deus e verdadeiro e ainda diz, olha, venha, se arrependam, voltem-se para mim. Então, o Antigo Testamento é muito claro em dizer que existe somente um Deus. Então, nós não podemos dividir a Trindade. É somente um Deus que tem a sua missão em 3 pessoas. E eu gosto muito do Novo Testamento porque ele traz muitas coisas interessantes. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, há um só Deus. Visto que existe um só Deus, Romanos 3,30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, seja, Romanos está dizendo para nós que existe somente um Deus. Para nós, porém, 1 Coríntios 8, versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, ou seja, existe só um único Deus e Pai. Então, quando nós olhamos para isso, para podermos explicar essa complexidade da Trindade, entendemos que existe só um Deus que atua de 3 formas diferentes. Deus atua no Deus Pai, atua no Deus Filho e atua no Deus Espírito Santo, assim trazendo o seu plano redentivo para todos nós, a fim de que pudéssemos alcançar o estatuto perfeito e vivermos na glória juntamente com o nosso Pai. Amém? Que essa aula possa ter abençoado vocês. Continuaremos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.